Começando agora o Despertar da Consciência com Darcy Machado. Olá, estamos começando o nosso segundo episódio do podcast Despertar da Consciência. E aí, você assistiu o primeiro episódio? Me conta aqui o que você achou. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que acredito que 95% dos meus clientes que eu atendo no consultório sofrem com essa questão. Relacionamento amoroso. E hoje a minha convidada, ela é super especial. Ela é pediatra, mas além de ser pediatra, ela também tem formação em constelação. E o mais especial de todos, a minha esposa Lorena. E hoje a gente veio trazer a nossa experiência de relacionamento, para mostrar para vocês como é possível, através da determinação, da vontade, trabalhar as nossas dores e manter um relacionamento vivo e que se fortalece com o passar do tempo. Olá, Lorena, tudo bem? Olá, tudo bem? E vocês, tudo bem? É um prazer ter aqui você comigo. Ah. Gente, deixa eu falar uma coisa. Primeiro que eu estou assim, numa felicidade, vocês não podem, às vezes eu não transpareço assim, mas eu estou numa felicidade porque eu estava em casa e aí eu começando a pensar nas pessoas para poder convidar para participar do podcast. E ela é muito envergonhada para poder falar assim diante das câmeras, em público e tudo mais. Mas apesar de que quando também abre a boca, cativa todo mundo, né? Aí ela chegou e eu falando, mas amor, quem que eu chamo, quem que eu convido, tudo? Ela virou assim numa naturalidade e falou, eu. Eu virei assim tão surpreso e falei, pronto, agora você não pode mais dar para trás, vai ser você. Você tem que ser assim com ela também. E foi desse jeito mesmo. Não sei de onde veio essa coragem, eu só tenho que agradecer a Deus e estamos aqui. Então hoje eu gostaria de te perguntar, primeiramente, como que a constelação entrou na sua vida? Porque eu sei que foi antes de mim. Acredito até que graças à constelação que apareceu isso na sua vida. Deve ter sido. Então, na época eu morava em Ribeirão Preto, eu fazia residência médica lá. Eu fazia um acompanhamento terapêutico, né? Então lá existiam grupos de constelação. Então eu comecei participando dos grupos de constelação, né? Como representante, né? Que eu ainda não entendia direito no início, né? Então, como eu achava aquilo terapêutico para as pessoas que estavam sendo consteladas e para mim, então eu comecei a frequentar esses grupos e eu fui me empolgando cada vez mais. Tá, mas o convite surgiu por quem? Você estava em algum momento e você estava procurando algo para a sua vida ou alguém simplesmente foi e te convidou? Eu estava num processo de muito autoconhecimento, né? Nesses, vamos dizer, basicamente 2 anos assim, principais que eu estava lá. Então, eu buscava muitas terapias, então eu fiz curso de Reiki, comecei a frequentar os grupos de constelação. E aí surgiu esse interesse, por 2 motivos, inicialmente, que eu procurei a constelação, né? Que eu me identifiquei. Eu senti que ia me ajudar muito nesse meu processo de autoconhecimento, como eu acabei de falar. E o outro motivo também era para me ajudar nos atendimentos como pediatra, porque eu sentia que muitas questões que as mães traziam para mim, né, sobre os seus filhos, tinham muita relação com a relação que eles tinham com as mães, com os pais, né, muitas vezes até com os avós. Então eu sentia essa necessidade de querer agir de uma forma diferente e não sabia como. E aí foi na constelação que eu encontrei esse diferencial. E hoje você consegue ver quando está atendendo ali, quando tem essa interferência do que a criança está... Porque você é gastropediatra, sim, certo? Então, quando você está atendendo ali, você até consegue perceber na relação familiar ali o que às vezes tem de influência do pai, do avô, da avó, enfim, da mãe, ali no que está acontecendo com a criança. Sim, muitas vezes. E às vezes até foco, né, nesse, vamos dizer, um bate-papo mais diferenciado em relação à família, para eu poder fazer essa interação com relação à doença da criança, né? Com relação até, muitas vezes, até comportamentos que a criança apresenta. Olha só que interessante, tá vendo? Se você, além de querer curar o seu filho, quiser também se curar, porque na verdade a constelação fala uma coisa muito interessante, já que você já foi para esse gancho, eu ia colocar ele mais na frente, mas já que você trouxe como essa questão que você agrega no seu trabalho, a constelação sempre fala que as crianças trazem aquilo que está nos pais. O que significa o trazer? Que uma doença, um sintoma que a criança, um comportamento que a criança desenvolve, nada mais é do que algo que está ali represado nos pais, né? As pessoas ouviram aqui a gente falar muito da constelação no primeiro episódio, que ela trabalha as emoções bloqueadas. Então, assim, como a criança ela não consegue se manifestar, ela acaba pegando para si, porque a ligação do pai com a criança, né, de um modo geral, é muito forte. Então, pelo olhar da constelação, a criança ela puxa para si
aquela emoção e passa a viver um conflito ou desenvolver um sintoma, uma doença, que é como se ela fosse mostrar, papai e mamãe, olha aqui o que vocês precisam curar em vocês. Então, por isso que a Lorena fala que ela consegue perceber na relação dos pais aquilo que está interferindo, às vezes na doença, ou no comportamento, ou no sintoma de uma criança. É isso, né? Exatamente. Muito bom. E agora vamos perguntar realmente, já que a gente está aqui para falar do relacionamento. Já estava querendo dar uma escapada, né? Como é que, o que você observa que a constelação transformou ou agregou para você em relacionamento? Como é que eram os seus relacionamentos antes e como é que está sendo hoje? O que a constelação tem te permitido viver de novo num relacionamento? Bom, desde pequena eu sempre tive muita dificuldade em relação aos ciúmes, né? Então eu tinha ciúmes dos meus pais, a relação dos meus pais com a minha irmã, muitas vezes ciúme em amizades. Só que eu sempre fui muito fechada, então eu acabava guardando essas sensações, né? Talvez uma insegurança, né? Isso, sempre ser muito retraída, eu ia guardando essas situações para mim e aquilo ali ia me consumindo por dentro. Só que isso sempre me machucou muito. E eu vi que ao longo dos anos só ia se intensificando. Né? Então, nas relações com minha família, a questão ia piorando. Né? Então, eu percebi até quando eu era pequena que meus pais tentavam fazer de tudo para que eu não sentisse ciúmes, mas eu sentia, né? Não dependia, né, dessa atitude deles. Mas assim, eu sentia muito ciúmes. E nos relacionamentos também. Então, assim, às vezes coisas que, eu falava, gente do céu, não é possível que minha cabeça pense desse jeito, né? Não é possível que venha esse pensamento, como, né? O que é que eu faço? O que é que eu, né? Como que eu vou agir? E muitas vezes eu agia sem pensar. Né? Eu tinha reações, às vezes, espontâneas mesmo, né, com a pessoa, né? De forma, agir de uma forma que até ela chegava a assustar, né? Nos relacionamentos, pela forma como eu agia em relação ao ciúme. Então, eu trabalhei várias vezes essa questão do ciúme com a constelação, para ir me deixando mais tranquila. Eu criando essa questão dessa confiança e vendo a origem disso tudo, porque eu falava, não é possível, eu já nasci com isso. Já nasci com isso, porque é muito forte. Eu falava, não é possível que isso tudo seja só meu, né? Não é possível que isso tudo é tudo que eu sinto aqui dentro, né? Essa reação que vem tão forte dentro de mim, essa coisa que vem que me machuca tanto. Eu falei, e que você não tem controle, né? Sim. É uma coisa que vem de uma forma e que até eu acredito que, lógico, por estar do seu lado, eu vejo, mas imagino você vivendo isso antes sem ter a consciência, né? De que você fala, puxa, eu não quero sentir isso, porque é muito ruim, né? Sim. E você fala assim, mas na hora em que está acontecendo uma situação, ela realmente aciona algo, né? Por isso que eu gosto de voltar e falar muito, né? Que eu vou fazer essas ênfases aqui, de que ela está mexendo com uma emoção que está aí bloqueada e que você não tinha o conhecimento. Então vinha uma situação, ativava aquilo, acionava aquele gatilho e essa emoção disparava uma energia que fazia você reagir de uma forma que era pelos ciúmes. Com certeza. E eu sinto também que, às vezes as pessoas perguntam, né, em relação aos filmes, que é quem me conhece mais há mais tempo, tudo, eu falo que a constelação ela transformou minha vida. Porque assim, o que mudou em relação ao que eu sinto em relação sobre o ciúme, né, sobre a questão do ciúme, melhorou muito. Eu digo cerca de 90%. Ainda não estou 100%. Mas não é para chegar. Mas nada para que fique aqui registrado, eu não espero 100% que ela cure o ciúme, viu? Não existe a perfeição. Eu quero ela, tá ótimo. Mas eu diria assim, cerca de 90%. Hoje em dia eu sinto ainda, né? É bem menos frequente. E quando vem, eu consigo lidar melhor com isso. Né? Então, assim, mudou muito a minha vida depois das constelações que eu fui trabalhando aí aos poucos, né? Nesse processo terapêutico, me ajudou bastante. Mudou bastante. Bastante. Mudou bastante. E eu vou dizer o seguinte, alguns que acompanham a gente aqui há algum tempo, sabe, já a gente até fez lives, mas eu gosto de falar disso porque às vezes cada um está num momento, cada um está num tempo e recebe a informação quando está com aquela dor e às vezes a informação chega e dá o match ali, né, na dor que a pessoa está vivendo. E é muito interessante porque eu passei muitos anos da minha vida, eu só fui casar com ela com 40 anos de idade, nós estamos há 4 anos juntos. E antes eu vivia relacionamentos de modo muito superficial. Eu não conseguia dar sustentação ao relacionamento. Quando ele ia começando a se firmar mais, vinha também, que nem ela explicou do ciúme, que vinha essa energia, essa sensação que parece que me dava um pavor, alguma situação assim, que eu não sabia explicar muito, e aquilo fazia com que eu rompesse meus relacionamentos. E eu fui descobrir na constelação a origem disso. Fui descobrir que tinha um vínculo com algo que eu vivi com a minha mãe lá atrás, que para mim, como criança,
eu tinha 4 anos de idade, foi uma sensação de abandono, porque minha mãe viajou por um tempo com meu pai e isso fez com que eu me sentisse abandonado. Porque a ligação dos pais com os filhos é muito forte, né? E quando a gente, agora nós vamos viver isso com a nossa Letícia, e quando a gente não tem essa percepção, porque o que eu quero também, que é bom a gente ressaltar, a criança ela não racionaliza a relação dela com os pais. Ela percebe e sente a relação. Então, muitas vezes a gente fala com uma criança e parece que ela responde, está parecendo a criança mais inteligente do mundo, na verdade ela está respondendo aquilo por similaridade. Mas na verdade ela sente a relação. Tanto que muitas vezes, eu gosto sempre de dar esse exemplo, quando um pai fala, papai está indo trabalhar, e a criança pede para ficar, e o pai fala, mas o papai tem que ir. A criança não entende que ele tem que ir porque precisa ganhar o dinheiro, trabalhar, comprar o presente. A criança continua falando, mas fica comigo. Por quê? Porque ela está sentindo que aquele ir do pai está afastando ela. Sim. Isso foi o que eu passei na infância. E aí teve essa sensação de como a mãe é o primeiro modelo de relacionamento para o menino, então foi um pouco traumático para mim essa relação com o feminino. E aí depois é como se, ao afunilar as minhas relações, é como se eu tivesse medo de que fosse viver esse abandono de novo. Então eu já ia lá antes e corria e terminava para não passar por aquela dor. Como você hoje enxerga algo que você vivia lá? Teve mais alguma questão além do ciúmes que você consegue identificar que melhorou na relação que você tem hoje? Eu sinto também no relacionamento, vamos dizer, com minha mãe, né? Nesse processo que eu falei do autoconhecimento que eu estava lá em Ribeirão Preto, eu senti essa necessidade, né, de trabalhar, né, de me conhecer melhor. E eu não sei porquê, mas eu comecei a ficar incomodada, né, quando minha mãe me ligava, e a gente sempre teve esse contato muito próximo, de ligar várias vezes no dia. Então eu me sentia muito incomodada. Eu falava, mas gente, é minha mãe, como assim? Tipo, eu amo ela. Como que eu posso estar sentindo isso, né? Às vezes eu sentia até raiva, eu falava, nossa, não quero ouvir, não quero falar com ela. Só que eu não passava isso para ela, lógico. Né? Então, assim, eu tentava, né? Então eu fui me afastando um pouquinho, ligando menos, né? Fazendo esse processo terapêutico para ir me ajudando nisso. Né? Eu voltei a morar aqui em Aracaju, né? E aí teve essa aproximação com minha mãe, né? Vamos dizer assim, física, né? Porque a gente estava mais próximo, né? Encontrando mais. E aí começou a me incomodar de novo, né? Isso, porque lá estava mais distante, era mais por telefone. Então, aí quando veio para cá, veio essa presença física mais forte. E mais uma vez eu me questionando, né? Por quê? Né? Por que eu fico incomodada às vezes, né, com a presença, né? Com alguma fala, alguma coisa que ela diga que acaba me incomodando. Então, esse também foi um outro tema que eu tive que ir trabalhando na constelação familiar, que era o meu relacionamento com a minha mãe. E aí eu fui ver que tinha interferências, né, não só em relação à minha mãe, mas sim da minha ancestralidade feminina. Então foi isso que eu comecei a trabalhar também, que também, mais uma vez, tem me ajudado bastante. E com certeza vai fazer bem para nossa Lelê. Com certeza. Muito bom. Conte para eles como foi o nosso encontro. Tudo. O que pode ser contado. Em pleno carnaval de 2020, né? Eu decidi, né? Estava lá solteira, né? Sem ter, né? Não tinha um destino fechado ainda para o carnaval. E aí falei com algumas amigas, né? Vamos para um carnaval, vamos para um retiro, né? Um retiro de meditação, tá? Vamos, tal. Aí chamei uma, chamei outra, nada. Aí eu falei, e agora? Né? Não tenho nada programado, o que é que eu vou fazer? Falei, sabe, Dilma, eu vou nesse retiro. Então, assim, não tinha viajado sozinha, né? Não tinha esse costume, não me sentia assim, independente, né? Aquela pessoa que, vou viajar, vou curtir sozinha, vou, né, com mochilão, tudo. Não era meu perfil. Sempre foi viagens mais, né, em casal, né? Ou então em família. E aí eu falei, sabe, Dilma, eu vou fazer diferente. Então, estava nessa vibe, assim, né, de querer, de fazer, né, de me conhecer. Eu falei, vou ver como é que vai ser um retiro de meditação. Lá eu conheço as pessoas, mas fui com medo, mas eu fui, né? E aí lá foi bem interessante, porque eu fui realmente sem conhecer ninguém. Eu fui um pouco com receio, né, do que é que eu ia encontrar. Então, eu imaginava tudo, a questão que você passa na sua cabeça, né? Como que as pessoas vão estar, quem são as pessoas, até como vão estar vestidas, eu pensava. Nossa, passava tanta coisa na minha cabeça
Que eu falava, será que você não é um patinho feio lá no meio de todo mundo, né? Uma estranha, né? Quem você é no meio dessas pessoas, né? Porque realmente eu não tinha ideia de como elas eram, né? Lógico, eu não conhecia ninguém. E eu me joguei nessa. E assim, não me arrependo. Porque eu conheci o amor da minha vida. Então foi isso, foram um retiro, né, de 5 dias. Então eram meditações onde a gente, né, trabalhava essa concentração no eu, né, no nosso autodesenvolvimento. Então foi muito importante. Não imaginava conhecer ninguém lá. Eu não fui com essa intenção, né, de conhecer alguém, nem imaginava. Confesso que quando eu olhava, lá tinha umas danças terapêuticas antes de começar as meditações. Eu confesso que quando eu olhava ele no meio do salão, eu falava, nossa senhora. Mas, assim, aquela coisa, né? Que nada, né? Tipo, ele nem vai olhar pra mim. Tipo, eu tava bem desencanada mesmo. E aí, eu vou deixar você continuar. Então, e eu vou contar agora da minha parte. E o que é mais interessante falar aqui para as pessoas é que, apesar da gente estar contando isso com essa, né? Parece que é tudo, é um conto bonito. Sim. Não foi conto de fadas até aqui. Mas vamos lá começar agora da minha parte. Como é que é interessante quando chega a hora de cada coisa, né? Que eu acho que é interessante, por isso que esse despertar da consciência é uma autoobservação onde a cada momento, se você se autoobservar, você vai seguir para o caminho que vai te trazer o que é melhor para você. Eu posso te dizer, se for para resumir, que naquele ano de 2020 que a gente se conheceu, eu saí da perdição e fui para a salvação. Por quê? Não, mas eu falo isso não é falando, porque eu tinha combinado com meus amigos de ir mais um ano para o Carnaval de Salvador. E estava esperando a resposta de alguns. Aí, como eu já tinha feito um curso lá, onde a gente se conheceu, a pessoa que organizava falou assim, Darcy, mandou uma mensagem, falou, Darcy, vai ter tal curso? Eu falei, não, já estou pensando de ir, mas eu estou esperando uma resposta, porque eu combinei primeiro com os amigos um Carnaval em Salvador, e estou dependendo da resposta. Ela, tá bom. Passou, acho que 2 dias depois daquilo ali, meus amigos miaram com a viagem, eu falei, pronto, fui lá e corri para fazer minha inscrição. E quando a gente se conheceu, foi muito interessante, porque não era da mesma cidade, né? Você morava em Ribeirão, sim, eu morava em São Paulo. Aí eu olhei, também a mesma coisa, começou aquela atração. Aí eu olhei e falei, puxa, mas não mora na mesma cidade. Eu falei, Ribeirão até não é longe, mas vai ser namoro de fim de semana, um relacionamento de novo, de se encontrar, se for de fim de semana e tal. E foi acontecendo. E lá a gente foi vivendo tudo de uma forma... Logo depois a gente acabou já vivendo junto na pandemia. Então, o nosso teste ele já foi feito a todo vapor, né? Porque eram 24 horas por dia, trancafiado, sem poder ir fazer nada na rua, né? Para pelo menos dar uma aliviadinha. Mas, lógico, naquele começo é aquela história, o começo de namoro, onde tudo está ali, a gente esconde um pouco das coisas, ela não sente cólica, eu não fico aborrecido com isso, não tem problema daquilo, tal. Até porque também a privação da constelação da pandemia não permitia mesmo a gente querer viver a rotina que vivia. Mas aí foi, né, a pandemia passando, a gente acabou se mudando para Aracaju e aqui a gente começou a viver mais a vida como ela é. E o que eu quero deixar aqui para vocês, que eu acho muito interessante, é isso. A constelação ela me permitiu viver algo que eu jamais sonhei viver. Por quê? E eu nem esperava que era possível diante da minha realidade. Minha mãe era uma pessoa que... nós somos em 5, né, filhos, eu sou o caçula, e eu era o único que ainda não era casado. E ela virava para mim e falou assim, filho, você precisa de alguém. Eu falei, mas mãe, eu não vou querer arrumar alguém por arrumar para dizer socialmente que eu casei, que eu cumpri um papel social, enfim, nada disso. Eu falei, eu preciso... começar uma relação acreditando que a minha pode ser igual a que eu tenho como referência sua e do papai. E foi muito interessante porque até ali eu não conseguia viver isso, porque quando surgia qualquer conflito dentro dos meus namoros, eu já começava, tá bom, isso aqui não vai dar mais nada. E eu não conseguia, eu não tinha essa compreensão de entender, de compreender o lado do outro, mas eu ficava quieto. Eu também não esbravejava, mas aquilo já começava a desmanchar dentro de mim, aquela questão do relacionamento. E quando eu comecei a viver com a Lorena, e depois da constelação, desse trabalho que eu fiz com a constelação, de reconhecer essa dor, do medo da relação, de me relacionar e ser abandonado, eu consegui com você hoje estar construindo. Várias vezes teve episódios de ciúme, onde eu não me revoltei nem um milésimo do que eu já cheguei a me revoltar lá atrás, mesmo sem explodir, mas dentro de mim, que ficava guardado. Hoje,
a primeira coisa que eu acho que é o mais valioso que a constelação me trouxe é quando você tem algo que você reage de uma maneira desproporcional àquilo que a gente está ali no momento, eu sempre faço a pergunta: o que você está sentindo? O que aconteceu? O que você viveu ou pensou aí que te trouxe alguma emoção, algum sentimento que não cabia agora esse comportamento, essa resposta dessa forma? E também é muito interessante porque você também faz isso comigo. E é isso que tem fortalecido a nossa relação. A gente tem vivido, e muitas pessoas falam: depois com o tempo você vai ver, começa cada um querer fazer suas coisas e não sei o que, bababá. E a gente gosta de estar junto e rir junto. E a gente consegue rir com respeito dessas questões que a gente tem. Sim. Porque a gente está falando e mostrando, e não cobrando: tá vendo isso aqui, você precisa melhorar. Não, a gente mostra e o outro entendendo que é um processo que precisa ser vivido. Né? Quando eu choro, você está ali para me acolher. Quando você chora, a gente está ali, às vezes respeita o silêncio um do outro. Isso, com certeza, eu devo à constelação. Por hoje estar conseguindo viver algo que eu confesso que eu nunca imaginei que ia conseguir viver. Por isso que eu pensava, eu falava: acho que não vou casar. E uma coisa que eu quero deixar aqui registrada: meu pai fez um livro de autobiografia. E um capítulo sobre a família, quem escreveu foi um dos meus irmãos, Danilo. Ele tem uma oratória, uma escrita também muito boa. E meu pai pediu para ele fazer dessa parte da família. E ele falou de cada um dos irmãos e da família dos irmãos. E de mim ele cita lá uma parte que fala: ele pensa talvez em casar, mas filhos nem pensar. E a obra de Deus é tão grande, e graças a Deus, como eu falei no primeiro episódio, a constelação me fez aproximar desse propósito que Deus tem para mim, que hoje está ali, com a Lorena, nossa Letícia. E hoje eu estou aqui numa alegria, numa satisfação e numa tranquilidade de falar disso. Porque quando falava, ainda principalmente de filho, um dos pensamentos que eu tinha é: filho vai dar trabalho. Meu pai diz que quando ele me colocava com 3 anos de cavalinho para andar lá no sítio, ele perguntava: filho, quantos filhos você quer ter? E eu respondia: nenhum, porque filho dá muito trabalho. Obviamente que isso, numa criança de 3 anos, ou é porque eu já sentia essa relação de ter essa dificuldade, e porque também talvez vinha do histórico familiar, a relação que antes era de muita rigidez e de pouco carinho, acolhimento e afeto entre pais e filhos. Mas hoje é com um coração muito leve que eu falo hoje que eu vou ser pai da Letícia e que nós estamos construindo a nossa família. Com certeza. E que você faz parte disso. O que mais que você gostaria de dizer sobre a constelação e do que ela te trouxe, não só do nosso relacionamento, agora de uma maneira de como você olha a sua vida como um todo, no aspecto profissional, dentro da sua família, você falou especificamente da sua mãe, mas numa visão como um todo. Como você antes se posicionava diante de algumas questões da vida e como você agora se posiciona? Às vezes é um pouco difícil você explicar, né, através das palavras, o que é, vamos dizer assim, o resultado da constelação, né? Porque não é um resultado, vamos dizer assim, direto, que você fala: estou, né, com a dor nas costas aqui, acabou de passar, né? Tomei um remédio, acabou de passar. Então, é muito do que você sente, né? Eu digo assim, quando eu tento começar a explicar, eu falo que a constelação muitas vezes traz uma leveza na minha vida, né? Você consegue enxergar os problemas de outra forma, você começa a ver de outra forma. Então você encara de outra forma. Na hora que você, né, como a questão do ciúme que eu já falei, na hora que vem a situação, eu já reajo de outra forma, né? Eu começo a pensar um pouquinho antes, né? O que é que isso está me trazendo de sentimento? Por que eu estou reagindo daquela forma? Por que eu estou sentindo aquilo? Então eu começo a ver com uma leveza maior, né? Sem deixar explodir tudo aquilo que tem dentro de mim e acabar reagindo de uma forma que eu não queria reagir, né? E que muitas vezes não depende de mim. Então eu costumo resumir, bem resumido até, né? Porque é difícil explicar, mas assim, me traz uma leveza muito grande com tudo que eu venho trabalhando, né, na constelação familiar. Antes, então, se a gente for dizer, você vivia de uma forma mais reativa. Sim. E hoje é de uma forma mais serena. Então, um pouco por causa dessa consciência de compreender que vem a emoção, mas que
buscar entender o que está por trás disso. Então é uma leveza nos relacionamentos, é uma leveza no meu dia a dia, né? Porque você acaba tendo outras interferências, né, quando você acaba fazendo a constelação familiar. Então é uma leveza maior na questão do trabalho. Então tudo isso acaba me ajudando. Né? O que eu acho muito interessante é que a gente vira e mexe, até pela herança que a gente tem, né, dos pais e que é comum, que a gente é ensinado a não falar dos sentimentos, né? Esconde o choro, não mostra que está com raiva, não sei o que lá, está com medo, vai, não sei o que lá, engole esse choro e vai para frente, você precisa fazer a vida, você precisa não sei o que lá. Ou seja, tudo passe por cima do que você sente para você ser aquilo que o mundo quer de você. E isso machuca muito a gente, né? E o que a gente fala na constelação eu tenho falado muito para as pessoas, que é muito engraçado que quando as pessoas começam a chorar, elas sempre pedem desculpa. Principalmente quando a gente vê em entrevista, né? Às vezes tem lá o quadro do Luciano Huck, é para emocionar, dar uma casa para a pessoa, reformar a casa, não usar uma condição, a pessoa se emociona. O que ela fala? Desculpa. Desculpa por mostrar uma emoção daquilo que ela está podendo viver naquele momento. Então a constelação, o que eu sempre falo ela permite a gente ter a liberdade emocional de viver e acolher cada emoção e cada sentimento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, quando a Lorena ainda tem alguma questão dos ciúmes que melhorou assim exponencialmente, eu não falo para ela, para, não tem mais tempo para isso, que isso? Passou, acabou? Não tem nem motivo? Não. Algo acionou nela, que pode ser que para mim não tenha tido um significado, um sentido, mas acionou o gatilho que disparou essa emoção nela. E eu falo, vive isso, compreenda o que isso está querendo te trazer. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, que vocês cada vez mais se observem. O autoconhecimento, ele vem da autoobservação e da autoconsciência. Você não vai conseguir melhorar nada ouvindo de fora para dentro. É ouvindo de dentro para fora, porque dentro de você é só você que sabe o que está se passando. Qualquer fala, qualquer orientação do outro é uma visão dele do que está se passando dentro dele, e não é o que se passa dentro de você. Então a constelação, ela proporciona, de novo, essa liberdade emocional para que a gente... Quantas vezes eu virei para... A gente mesmo às vezes fala, nossa, eu cheguei em casa e eu estava bem, agora que eu cheguei aqui, fiquei do seu lado, parece que me deu uma sensação. Por quê? Porque existem dores dentro da gente, né? A gente está curando o nosso relacionamento. Como eu falei, a gente não é porque teve esse encontro que parece que foi mágico, de se conhecer tão rapidamente, começar a viver a relação e ter dado certo até hoje, que foi tudo com toque de mágica. A gente muitas vezes começa a falar assim, nossa, aquilo lá que você propôs para a gente fazer, não sei, não estou gostando, não gostei, não estou me sentindo bem em fazer. E hoje a gente tem essa tranquilidade de não falar assim, mas tem que fazer, né? Fazer o quê? Paciência, né? Estou casado mesmo, ou se não fizer a pessoa fica de cara feia. E não é. Hoje o que me deixa mais feliz é a gente poder, ter a liberdade de falar para o outro assim, olha, não gosto disso, não quero dessa forma. Ou até mesmo, eu não estou bem hoje. Exatamente. Né? Não estou me sentindo bem hoje, até porque às vezes a gente vai ter uma reação com o outro que a gente não esperava e muitas vezes ele não sabe o que está passando dentro da gente. Então, isso do diálogo, de você falar, hoje eu não estou me sentindo bem, né? Hoje eu estou um pouco, né, angustiado, estou nervosa, né? Então sempre... E respeitar o momento, né? E deixar... A gente tem isso. Você não quer falar agora? Quer falar alguma coisa? Não. Então, fica ali. Fique com você e na hora que você quiser falar... Só porque às vezes um agiu de uma forma com o outro que o outro não entendeu o porquê. Então é interessante que você consiga esclarecer, porque senão a gente fica refém de, nossa, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, porque eu não sei o que está agradando ou desagradando. Né? E na verdade não é muitas vezes um ato de agressão, mas é como a pessoa recebe aquilo porque aciona esse gatilho dessa dor. Né? Eu vou contar um episódio para mostrar para vocês como é interessante, né, que aconteceu agora. Nós estamos preparando o quartinho da Lelê. E Lorena é muito detalhista. E ela viu lá uma questão que ficou fora do esquadro no quarto. Eu já tenho também um trauma com obra, que isso vem desde a infância. Também porque meu pai e minha mãe, numa época que eu era criança, eles faziam muita obra, fazem até hoje. Enfim, de alguma forma aquilo eu tenho um certo trauma com obra. Então quando ela veio e apontou aquilo, falou, olha, aquilo ali ficou fora, tudo, já me veio aquele mal-estar, aquela sensação. Eu falei, tá vendo? Por isso que eu não gosto de obra, que não sei o quê. Sempre vai ter alguma coisa para dar errado.
Para ela, como isso não é algo, né, que machuca ela, foi muito interessante que ela se manteve calma o tempo todo. E aí ela foi falar com a pessoa que projetou. Só pensava no perfeccionismo. Falei, tá errado. E eu falei para ela, olha, se você quiser, cuida, faz, porque eu já falei, não sei o quê, até falei para você que não queria ficar cuidando de obra, tal, né, não sei o que lá, sei que é para nossa filha, tudo bem, mas eu tenho essa dificuldade. E aquilo já me deixou transtornado. E foi muito interessante porque ela, como não era algo que deixava, que mexia com emoções dela, ela falou com a pessoa que projetou para a gente, e foi conversando com o fornecedor, foi conversando com o outro, e no final das contas eles vão reparar tudo numa boa. Sim. Mas eu concordo que eu não estava com condições emocionais de trabalhar com aquilo, porque pode parecer uma coisa boa, mas na hora que eu vi aquele erro, já mexeu em algo comigo, que eu falei, puxa vida, eu não consigo, se você quiser resolve e tal. E ela mesmo, né, você mesmo Sim. diante de me ver daquele jeito já mais mexido, você conseguiu manter a calma, puxou para si e resolveu. Isso eu acho bacana das pessoas conseguirem fazer e não chegar e falar, talvez num relacionamento que ia falar assim, mas você ficou aqui vendo, era você que estava vigiando, você devia ter feito, ter olhado, ter visto, não é possível que você não viu um negócio desse, babá, que não vai agregar nada. Porque, na verdade, se uma pessoa está fazendo isso, com certeza ela está querendo mascarar um erro que ela fez, porque aquilo é difícil demais para ela aceitar. Talvez por julgamentos que ela já venha tendo, né? Na infância era muito julgada pelo pai, pela mãe, e aí aquilo, quando alguém julga e aponta alguma coisa, vem aquela dor lá da infância, e ela já reage, que é uma forma de, que nem fala no futebol, né? O ataque é a melhor defesa, então ao atacar o outro, eu tiro o foco daquele erro que eu estou cometendo. Então isso que eu acho maravilhoso, dar um exemplo real de coisas que a gente vive e que um pode suportar no outro. Porque a constelação ela fala muito sobre a relação que a gente tem de modelo dos pais, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que pelo teu conhecimento da constelação, o que você viu que influencia tanto lá atrás, de gerações ou do relacionamento dos pais, de que forma que isso influencia nesse desenvolvimento que fica no subconsciente da pessoa? Eu vejo muitas vezes, na verdade eu vivenciei o relacionamento, vamos ver assim, dos meus avós, né, maternos. Paternos eu só conheci minha avó paterna, então não vivenciei, né, a relação deles. Mas em relação à minha avó materna, né, meu avô materno, eu vivenciei essa relação deles. Então eu conseguia perceber melhor, né, como que minha avó reagia diante do meu avô. E aí eu acabo olhando para o relacionamento dos meus pais, né, e vejo, né, que minha mãe tentou fazer de uma forma diferente, né, então eu já sinto que minha mãe já veio trazendo essa mudança, na verdade, nos nossos padrões, né. Eu sinto que é diferente, então, dos meus avós eu sentia uma submissão maior da minha avó em relação ao meu avô, né, então meu avô com uma forma mais, vamos dizer, bruta, assim, de lidar com né, nas situações, nos relacionamentos, dele controlar tudo, né, até a questão financeira, né. Então você via esse controle maior, né, do masculino, né, sobre minha avó. E eu vejo que minha mãe veio mudando, né. Então minha mãe tinha independência financeira dela, né, meu pai também o trabalho dele, então já veio mudando. E na questão do relacionamento entre eles, você percebe que não tem, né, essa questão dessa submissão, né, como era com a minha avó. Então eu sinto que esse padrão vem sendo mudado, né? E quando eu converso com a minha avó, que vou sentindo como era antes deles, né? Tipo com a mãe dela, né? Com o pai dela, então eu vejo que tinha essa carga, essa questão dessa submissão. Então eu vejo que a gente já veio mudando um pouquinho esse padrão. Então eu já senti que minha mãe já veio trazendo essa mudança, né? E aí a gente continua nesse trabalho para poder conseguir fazer diferente, né? Então isso é um aprendizado muito grande também em relação que eu trago, né, da constelação familiar. É interessante porque é isso. A gente não percebe. E muitas pessoas nem têm consciência, por isso que estamos aqui, para despertar a consciência, do quanto ver o modelo dos pais interfere, ou até mesmo dos avós, enfim, algo que foi vivido. Cada vez mais que a gente faz constelação, e a gente trabalha muitas vezes junto, né? A gente observa que o relacionamento de lá de trás era um relacionamento muito autoritário, né? Era do machismo, né? O patriarcado e tudo mais. Isso fazia as mulheres se sentirem muito submissas, humilhadas. E é interessante como hoje, mais que você falou, minha mãe veio, já quis mudar um pouco, e vem vindo. Cada geração vai conseguindo buscar um pouco desse equilíbrio.
Mas por que as pessoas ainda falam muito dessa igualdade da mulher em muitos aspectos e ainda é difícil? Porque isso é transgeracional, né? Você não chega e quebra uma coisa que foi construída por séculos da noite para o dia. É preciso anos para que aquilo vá. Na sua mãe foi um pouco construído. Em você está sendo construído mais. Na nossa filha vai construir mais até que aquilo passe e que realmente o antigo saia e o novo assuma por completo. Mas é necessário também que a gente tenha essa disposição de ir buscar. Muitas pessoas não se dão conta como a gente é influenciado pelo relacionamento dos pais, da forma que é. Muitas pessoas vão falar assim, não, mas meu pai e minha mãe, lógico, eles estavam ali, né, ditando tudo para mim, me orientando, como é que eu não sou influenciado? Mas eu falo assim, pelo olhar da constelação, nós como criança, nós somos a energia do pai e da mãe. E a gente quer que essa energia esteja unificada. Então, quando a gente vê os nossos pais, então todo desejo de todos os filhos é ver os pais bem e juntos, para que ele possa pacificar e unificar e essa energia tenha a sua força completa dentro dele. Então, quando os pais brigam, por mais que seja ali uma discussão deles, a criança na sua inocência e por não ter o raciocínio, ela não consegue compreender que aquilo ali é um problema entre os pais e que eles vão ser adultos para que a gente espera resolver e não ficarem agindo também como criança, mas enfim. Só que ela, na ingenuidade dela, ela sente o perigo ali dentro da relação e é como se ela fosse querer tomar partido de assumir o peso daquele destino, daquela relação dos pais. Então, às vezes ela começa, depois quando é um pouquinho maior, querer tomar partido, às vezes, do lado da mãe, porque compreende que o pai não está agindo de modo certo com a mãe, mas dentro dela existe uma energia que puxa ela para o lado do pai. E muitas vezes a gente não entende esse conflito. Porque às vezes a pessoa começa a viver uma dificuldade com a mãe e fala assim, não, mas meu pai traiu minha mãe, ele foi duro com ela. E aí depois você começa a conviver com a mãe, no princípio você está ali, né, aceitando tudo, mas de repente essa pessoa começa a ter dificuldade de relacionamento com a mãe. Porque na verdade aquela energia masculina que veio do pai que está dentro dela é como se fosse um imã que atrai e quer ter a presença do pai. E quando a mãe está falando mal do pai para essa filha, para esse filho, por consequência ela está falando que metade da filha do filho não é bom porque é a energia do pai que está nela. E por isso que começa a criar essa relação conflituosa que às vezes a pessoa, já atendi muitas mães que falam, eu não entendo porque está difícil. A gente separou, o pai dela foi isso, tem que lá, ela nem tem contato mais com aquele tipo de pessoa, dou de tudo, mas a gente tem dificuldade na relação e é por isso, né? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, como uma experiência nossa, olhem para a relação dos pais de vocês, mas não de um modo como historinha de conto de fadas. Olhem enxergando que uma briga entre pai e mãe, por mais que você era criança de 2, 3 anos e estava ali quietinha, a ligação de novo emocional, a energia daquilo que era criado, daquele conflito, ela atua sobre você emocionalmente. E isso faz muitas vezes com que essa energia masculina e feminina se rompa dentro de você, cause uma fratura. E aí é como se uma ficasse brigando com a outra. E aí às vezes surge um ciúme, às vezes surge questões de traição, tudo por quê? Porque a gente está vivendo influenciado sobre questões do nosso sistema familiar, onde a gente às vezes até cresce e tem algumas coisas que a gente fala, não, aquilo que foi vivido lá pela minha avó, pelo meu pai, pela minha mãe, já não quero aquilo para mim. E daqui a pouco o que acontece? Acaba repetindo. A pessoa está repetindo. Porque a constelação diz que nós precisamos honrar aquilo que veio antes, que nos deu a vida, porque foi daquela forma que já aconteceu que foi possível com que a gente recebesse a vida. Então, se eu não olho para aquilo e aquilo me fere de uma maneira onde eu não consigo seguir repetindo aquele padrão, eu preciso olhar com respeito e honra para aquilo que foi da onde me originou, para que eu sim me liberte. Tudo aquilo que a gente rejeita se apodera da gente. Tudo aquilo que a gente aceita nos deixa livre para viver aquilo que a gente quer. Então, hoje, eu acho que a gente conseguiu falar aqui, trazer de uma maneira, vamos dizer, leve, né? E contando sobre do que é possível viver. O caso de uma pessoa que vivia com um ciúme de uma forma muito intensa, que prejudicava os seus relacionamentos. Uma pessoa que tinha medo de se relacionar e de sofrer um abandono, que nem sabia do que se tratava, então estava achando lindo sair por aí, namorando, mas que não estava construindo nada de sólido e de valioso.
e trazer para vocês que é possível, desde que você queira realmente conhecer. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se a tua maior dificuldade é um relacionamento amoroso, um relacionamento com seu pai, uma doença, seja o que for. Mas que é possível, ao você viajar para dentro de si, você realmente conhecer a causa daquilo que te machuca. Caso contrário, você vai ser um eterno refém do sofrimento. Suas considerações finais. Fico muito feliz de participar, né? E poder até falar um pouquinho, né, do que eu sinto aqui dentro, né? Que muitas vezes a gente acaba não compartilhando com as pessoas, né, as coisas que a gente sente, os medos, né? Ah, ela é ciumenta, né? Então, às vezes você acaba se guardando para que não fiquem te rotulando, né? Em relação ao que você sente. Mas ninguém sabe realmente o que passa dentro de você, né? Então, às vezes é bom você se abrir um pouco. Então, isso é uma oportunidade. Porque muitas vezes as pessoas acabam se identificando, né, com o que você também sente. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Só queria ter uma que agora me veio aqui, uma outra coisa muito interessante que a gente tem falado, né? Sim. Que também é graças à constelação. Como nós vamos ser pais agora, a gente começa a olhar muito os outros, né? Aquilo não quero. É natural que venha alguma observação, um julgamento e tal. E a gente acreditando que talvez vá ter o modelo ideal, mas a gente tem a consciência que a gente sempre fala: o que vai ser o que a gente vai pagar a língua, né? Onde a gente vai pagar a língua? Vai deixar a criança subir na mesa do restaurante e virar de ponta cabeça, que achava horroroso? Não tem um pai que cuida dessa criança que está causando Como alvoroço? será que a gente ia agir, né, Como é que realmente, na hora que sentisse? Porque olhar o do outro, que é aquilo que eu falo, é muito fácil a gente olhar e falar: poxa, não pode deixar a criança subir, tá louco? Tem um tanto de gente no restaurante, essa criança subir na mesa gritando aí. Nossa, essa criança não para de chorar, por que não dá um jeito, não leva para lá, não faz não sei o que lá tal. E é interessante como a gente olha e consegue ter essa tranquilidade de entender que o nosso desafio só vai se dar na hora que estiver acontecendo ali. Que não adianta a gente ficar olhando e falando: aquilo a gente não vai fazer, né, amor? Não, aquilo ali a gente não acha certo, né? E a gente sabe que a gente vai acabar cometendo alguma coisa porque tem algo dentro de nós que na hora em que a gente realmente se der conta de que está ali uma criança sob a nossa responsabilidade, vão vir muitos outros sentimentos que vão ser acionados. Sim. E que vão desencadear emoções e reações e que a gente, graças a Deus, está atento para poder olhar para isso e compreender que se é algo que não está fazendo bem, a gente buscar trabalhar. E a gente segue aprendendo e evoluindo. A gente segue aprendendo e evoluindo. Muito obrigado. Nada. Foi um prazer, uma alegria. Igualmente. Eu não sei se alguns takes aí, pode ser que vocês tenham me visto olhando com a carinha de apaixonado. Olha esse sorriso. É isso que me encanta. Muito obrigado. Obrigada. Te amo. Bom, diante dessa declaração aqui, eu até fiquei emocionado e eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês que ficaram aqui com a gente. Já já nós vamos lançar também esse segundo episódio lá no canal do YouTube. Desejo a você que sua consciência seja iluminada sempre, que você possa se auto-observar, que você possa cada vez mais sentir prazer em se autoconhecer. Tenho certeza que esse caminho vai transformar demais a sua vida. Fiquem com Deus.